Oi pessoal, sou o Miguel Chain, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, continuando a terça-feira aqui com o homem, com o Jay Cutler, que participou de um podcast com o Flex Lewis, contou a história dele, podcast muito interessante. Nesse podcast o Jay conta um pouquinho mais da história dele, como ele começou, como foi a infância. Ele fala que o pai dele sempre fez ele trabalhar muito, que ele já trabalhava na escola, que nunca nada foi dado pra ele, que desde muito cedo ele já ganhava uma grana, então ele trabalhava, mas ao mesmo tempo ele tinha já seu carro com 14 anos, pegava a mulherada, então no começo foi meio duro dele balancear, mas ele foi se acostumando aos poucos e no fim das contas ali, entre escola e trabalho pra família, trabalho ali com concreto, esse tipo de coisa, eram 14 a 16 horas por dia, e o pai do Jay falava assim, ó, a vida não é pra diversão, a vida é pra trabalhar. E depois na faculdade, ele começou a treinar mais sério, ele ia à noite, das 8 às 10, eram 2 horas, falou assim, cara, sim, eu fazia um overtraining ali, porque eu não sabia muito o que ele tava fazendo, mas pra mim era uma terapia, era onde eu podia relaxar e esquecer de tudo, e isso aí foi melhorando a vida dele, a paixão foi aumentando. Em um certo momento o Flex pergunta aí desse lencinho, desse negócio na cabeça dele amarrado, que ficou muito famoso na época, todo mundo usava um igual, segundo o Flex, e o Jay falou assim, cara, essa aqui é a academia que eu treinava, e era uma toalhinha que eles davam lá de brinde, você ia lavando a toalhinha, foi ficando velho, um dia eu rasguei e coloquei ali, porque eu suava muito, tomava umas efedrina pra secar, naquela época tinha, era muito bom. E depois ele contou a história de como ele foi pra Vênice a primeira vez, que ele foi assistir o Nationals de 93, que ele não tinha grana, que ele falou assim, cara, a essa altura eu tava trabalhando, tipo, de qualquer coisa de segurança, no mini golf, só pra comprar meu frango e poder competir, poder ali criar meu físico. E alguém falou pra ele que no jornal tinha uma promoção de passagem, ele morava em Boston, de Boston pra Los Angeles, ali pra Venice Beach, e que tava, tipo, muito barato, e era um erro de impressão, e ele conseguiu comprar as passagens assim, e os caras tiveram que honrar ali, porque tava escrito, né? Alguém recomendou um hotel pra ele, mas era um pulgueiro, e era longe, eram 8 quilômetros da academia, da Gold's Gym, ele teve que ir a pé porque ele não tinha dinheiro, e ali ele conheceu o Ed Connors, que era o dono da Gold's Gym na época, que viu o Jay, ele tinha acabado de competir no Junior Nationals, e falou, cara, você é muito bom, não sei o que lá, onde você tá ficando. O Jay falou pra ele, falou, não, pelo amor de Deus. Ele tirou o Jay de lá, deu uma carona pro Jay, pra namorada dele na época, e hospedou o Jay e a namorada dele na casa do próprio Ed Connors. Isso era meio do ano, era julho, e ele falou assim, ó, volta aqui no fim do ano, volta lá pra novembro pra treinar, passar umas semanas aqui, e o Jay voltou. E quando ele voltou, ele conheceu pessoalmente um cara que era ninguém mais, ninguém menos que Lee Priest, e olha só o que ele falou do Lee Priest. Dude, he was unbelievable. Yeah, tell me about that. Listen, no lie, if you said to me, I've seen Ronnie Coleman, obviously I competed with him, no one could ever blow your mind like Lee Priest looked when he was 21 years old. Fucking nuts, right? I walked in the gym and I remember like looking at him and saying, how is that even possible? He could barely walk. His legs were so big. And I think he almost downsized as his career went on, but he was massive. What do you think he was weighing when you seen him? 260, but he wasn't fat. Yeah. Right. And, you know, he's shorter, Yeah. but he was unbelievable. And É muito louco como tem uns caras que já é tão forte que mesmo muito jovens aí, eles desafiam tudo, né? A lógica, tudo. E o Lee Priest era um deles aí. E o Jay tendo essa experiência, pra ele falar isso aí, cara, é um negócio pra se levar em consideração. Quero a sua opinião aí em relação ao Lee Priest com 21 anos, se era tão absurdo assim ou não. Conta aí pra mim nos comentários e vamos pro próximo assunto. O próximo assunto é esse menino aqui, né? O Martin Fitzwater, que vem treinando muito pesado, vem treinando aí de parceiro com o Brent Warren já faz um tempo, tá usando os métodos do Brent, tá crescendo o menino, ele também é um jovem profissional, tá começando sua carreira, aqui tá ele posando com a hashtag MassWithClass, faltam 8 semanas pro show dele, ele até me lembra um pouco, às vezes, o duplo bíceps ali, lembra um pouco o Hunter Labrada, talvez por isso MassWithClass, é um cara grande, é um cara jovem, é um menino com potencial, que tá no Texas, tá perto da Metroflex Gym, tá perto do Brent Warren, tem caras ali bons ao redor dele que sabem como é o fisiculturismo, tem um bom potencial, resta saber se ele vai render e atingir esse potencial todo aí. Quero muito a opinião de vocês em relação ao Martin Fitzwater, conta aí pra mim nos comentários. E vamos agora falar do Lee Haney. Saiu um recorte muito interessante aqui nesse perfil dos arquivos do bodybuilding de uma revista de 88 e tem alguns fatos bem interessantes aqui. O campeão da época era o Lee Haney e lembrem, o Olympia era disputado no mês de setembro. Isso era 1988. Olha só aqui, ó, na revista Flex, janeiro de 89. Para vocês
verem que a reportagem do Olímpia com resultados e tudo foi acabar saindo na edição de janeiro só, para vocês verem como que era demorada a informação. Então você imagina se isso aqui saiu nos Estados Unidos em janeiro, quando que ia chegar no Brasil? Pra gente ver como que a informação hoje corre rápido e como a gente tem um privilégio de estar nessa época aqui. Tem um lado ruim, óbvio, mas tem um lado muito legal também. E aqui eles começam falando do Lee Haney e falou assim, quem está contando? E aqui diz o seguinte, que o Lee Haney conquistava ali o seu 5º título consecutivo do Olímpia, que faltava apenas um agora para ele igualar o recorde do Arnold de títulos consecutivos. Lembrando que o Arnold ganhou 6 consecutivos, parou em 75, deu intervalo, voltou em 80 e ganhou de 80. E também falava aqui que àquela altura faltavam apenas 2 títulos para ele igualar o recorde do Arnold aí, que eram 7 títulos. E o Lee Haney fala aqui que ele confessa, assim, tá começando a cair a ficha agora que eu tenho uma chance de quebrar esse recorde. E eu vou competir, olha só, isso aqui é a parte interessante. Eu vou competir no Olímpia até ficar claro que eu não posso vencer o Olímpia. Segura isso aí na sua mente. E aqui o escritor fala que quando o Lee Haney começou, ele tinha previsto, pô, esse menino aí pode ganhar 10 Olímpias, não sei o que lá. E falou assim, então parece que tava certo no negócio. E aquela história, o Lee Haney, ele parou em 91, quando o Dorian Yates chegou e ficou em segundo lugar ali. Muita gente diz que o Dorian levou o Lee Haney ao limite. Quem viu de perto esse confronto aí diz que o Dorian levou mesmo ele ao limite, que o Lee Haney ficou ali meio balançado e sabia que seria um pouco complicado segurar o Dorian no ano seguinte, por isso que ele se aposentou aí, jovem até inclusive. E se aquele artigo meio que confirmava essa história, uma entrevista mais recente do Lee Haney confirma isso mais ainda. Was very, very good. He looked great. He had a good look about him. His personality, Dorian is not as smiley and talkative as I am. He was an awesome competitor. Hey, I did my last one, and I was happy I did my last one. No, I didn't want to get into any further fights with Dorian. É interessante ver a humildade do Lee Haney aí de afirmar isso, cara, de falar isso aí com todas as letras, é legal. Mas também ele é o Lee Haney, 8 títulos do Olímpia. E se você quer ver esse vídeo inteiro aqui, temos mais uns 2 ou 3 na playlist aí que contam essa entrevista, que contam a saga Lee Haney versus Dorian, como que era a relação dele, as competições, os olhares feios, o pedido de desculpa do Dorian anos depois. Eu vou deixar o link pra vocês em algum lugar aqui e na descrição também. Então corre lá pra assistir, vale muito a pena. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu!